Oi, 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 meus amores, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula sobre catarro. Me chamo doutora Melina Guimarães, sou médica pediatra e estou aqui para ensinar vocês a tratarem seus filhos de forma prática e segura. Hoje a gente vai falar do catarro. O catarro, ele é o desespero das mães, né? Então, a gente sabe que tem mães que vivem com seus filhos encatarrados, né? E aí, o que acontece? Esse catarro começa a piorar, começa a vir a tosse. Essa criança, ela fica irritada, ela não consegue dormir à noite, né? Piora o dia a dia dessa criança e aí a mãe fica como? Desesperada. A gente sabe que criança, na primeira infância, ela tá conhecendo o mundo, então ela coloca os objetos na boca, ela vai pra creche, pras escolinhas, tem contato com outras crianças, uma criança espirra na cara da outra e aí essa criança acaba tendo contato com muitos vírus e acaba ficando muito doente. Então, quando vem o catarro nessa criança, quando essa criança ficar muito doente, o que acontece? Esse vírus, ele entra na mucosa do nariz, né? E causa uma inflamação. E aí, o corpo reage. Quando o corpo reage, a criança começa a produzir o quê? O catarro, né? E aí, esse catarro, ele fica ali, principalmente nos seios da face, tá? Então, aí já fica o desespero das mães, porque junto com o catarro vem a tosse. Por quê? Porque essa criança está cheia de catarro na face. A hora que ela deita, costuma piorar, porque esse catarro desce atrás da garganta e essa criança tosse. Então, essa criança não consegue dormir, ela não consegue se alimentar, ela não consegue realizar suas atividades do dia a dia. E aí é aquele sofrimento e aquele desespero, né? E a mãe já fica louca, desesperada, às vezes pode vir acompanhado de febre. E a mãe pensa, nossa, preciso ir no pronto-socorro, meu filho vai tomar mais uma vez antibiótico, ele precisa do antibiótico. Então, assim, o que a gente precisa saber? Essa criança, ela foi lá, ela teve contato com esse vírus, inflamou ali os seios da face, passou, melhorou, vida normal, né? Isso é ótimo para a criança, mais anticorpos para a criança, mais células de defesa e mais esse sistema imunológico dessa criança tá ficando forte, tá? Beleza, então a gente tem que ter isso em mente. Mas, o que a gente precisa ter em mente é que, assim, não é normal a criança ter esses quadros toda hora. Tá? Não é normal o seu filho viver encatarrado, não é normal o seu filho viver tossindo, tá? Então, assim, se seu filho tem mais de 3 episódios durante o ano, essa criança ela precisa ser avaliada pelo pediatra, porque isso não é normal. E existem vários fatores que desencadeiam esses catarros, desde alergias alimentares, desde deficiência de algumas vitaminas e minerais, né? E desde problemas na adenoide, independente, gente, do tamanho da adenoide, se ela é pequena ou ela é grande. E aí, isso não é normal, então essa criança precisa ser investigada, tá? Por quê? Porque na adenoide, quando essa criança ficar muito doente, a adenoide ela começa a produzir muito catarro. Quanto mais catarro essa adenoide produz, né, mais se torna frequente. E aí, essa adenoide, ela pode começar a piorar esses quadros. Então, assim, aquela criança que começa a respirar pela boca, é um sinal de que essa adenoide pode virar uma casa de bactéria, tá? Então, quando a gente respira pela boca, o catarro ele fica ali parado. Por quê? Porque a gente precisa respirar pelo nariz para poder drenar e eliminar esse catarro, tá? Então, a adenoide, ela passa a funcionar de uma forma ruim, tá? Ela passa, como é que eu posso explicar para vocês? Ela passa a se tornar ali uma casa de bactéria e ela começa a trabalhar muito, ela trabalha de uma forma ruim e aí essa criança começa a ter resistência dos antibióticos. Então, aquela mãe, ela fala assim, nossa, ó, meu filho, ele tava encatarrado, ele veio no pronto-socorro, ele tomou 10 dias de antibiótico, daqui 5 dias começou tudo de novo. Aí eu já dei antibiótico intramuscular, eu já fiz tudo que eu podia fazer e meu filho melhora e piora, melhora e piora. Essa criança, ela precisa ser investigada com o pediatra, né? Para saber se é a adenoide que não tá funcionando de um modo legal, para saber se essa criança tem alguma alergia, que tem alguma coisa que esteja desencadeando esse catarro, uma rinite maltratada, tá? Então a gente precisa investigar, tá? E aí, o que acontece? Aí começa o desespero dos pais, né? Eu dou antibiótico, melhora, piora, dou antibiótico, melhora, piora. E aí você tem que ter em mente, gente, pronto-socorro não vai conseguir fazer essa avaliação. Vocês precisam entrar em contato com o pediatra de vocês, porque assim, não é normal ficar doente toda hora. Não é normal ficar doente todo mês. Se o seu filho tá doente todo mês, se o seu filho tá com catarro toda hora, se o seu filho tem tosse toda hora, significa que o quê? O corpo dele não tá funcionando de uma forma legal.
Então, assim, como que a gente pode melhorar isso, doutor? A dica que eu dou para vocês é fazerem lavagem nasal com o xilitol pelo menos 3 vezes por dia. Hoje a gente já tem esses sachês prontos na farmácia. A Nasoar, ela agora lançou o Nasoar XT, que é o Nasoar que contém o xilitol. E aí, o que que acontece? O xilitol, ele é um açúcar, a gente acaba enganando essa bactéria, porque essa bactéria, ela precisa de energia, né, para poder evoluir. Quando o xilitol entra em contato com essa bactéria ela começa a trabalhar muito e acaba morrendo, tá? Por quê? Porque a gente enganou ela com o açúcar, tá? Então, assim, o xilitol, qual é o maior benefício dele para aquelas crianças que vivem encatarradas, né? Ele é muito capaz de ajudar a descolonizar essas bactérias que ficam presas ali no seio da face, ali no nariz. Tá? Se não der certo, precisa de uma nova avaliação com o pediatra. E aí vem aquela dúvida frequente, né? O catarro está verde, precisa de antibiótico? Não, na maioria das vezes, catarro verde não precisa de antibiótico, tá? Por quê? Porque o catarro verde, ele não significa que o seu filho tem uma doença por bactéria. O catarro verde, ele não indica a gravidade da doença ou piora do quadro, né? O catarro verde, ele só indica que nós temos muitos catarro parado ali naquela região da face e aí, por conta do nosso organismo, né? Nosso sistema de defesa, ele tá tentando combater esse inimigo, ele solta algumas células, né? Ele produz algumas células que muda a coloração desse catarro, tá? Então, o catarro, a cor do catarro tem mais a ver com qual célula do nosso sistema de defesa tá lutando para combater. E não se é bactéria ou vírus. Às vezes a mãe chega no pronto-socorro e fala assim, doutora, mas o catarro agora tá verde. Tudo bem, isso não é sinal que precisa de antibiótico, nem que é bactéria. E outra coisa, assim, muito importante que ninguém conta pra vocês, principalmente aquelas mães que não fazem uma rotina com o pediatra, né? Não tem um pediatra pra chamar de seu, é que, às vezes, os xaropes ou algumas medicações que a gente usa, elas acabam piorando do que ajudando. Porque essas medicações, elas só servem o quê? Para deixar a secreção mais espessa e mais grossa. Algumas medicações. O xarope não cura catarro, tá, gente? Né? Então, assim, às vezes a gente começa a usar antigripais, um monte de xarope, aí para a tosse. Beleza, parou a tosse. Mas daqui uns dias, esse catarro, ele começa a aparecer novamente. Por quê? Porque a gente só mascarou a doença. A maioria dos quadros de catarro de face, eles se curam sozinho, tá? Se a gente só fizer a lavagem nasal, isso é comprovado, gente, cientificamente. Isso tem estudos, tanto a lavagem nasal normal, quanto a lavagem nasal com xilitol. Se a gente só usar isso, esses quadros acabam se evoluindo sem você precisar fazer mais nada. Aí vocês vão perguntar, nossa, doutora, mas quando que eu tenho que me preocupar? Quando esse catarro ele virar purulento, tá? Porque aí você precisa realmente de uma investigação, de uma avaliação da sua pediatra, porque catarro purulento, ele significa que ele é um sinal de que a doença evoluiu e que pode ser que tenha bactéria ali, tá? Mas a gente tem que ter em mente que catarro verde não é sinônimo de antibiótico, tá? Catarro verde não é sinônimo de piora do quadro. Catarro verde não significa que seu filho tem uma sinusite crônica, tá? O catarro verde, ele só muda de cor por conta do nosso sistema de defesa e isso ninguém conta pra vocês. Outra coisa que a gente tem que ter em mente é que a lavagem nasal é a nossa maior aliada, tá? Eu já fiz até reels falando que antialérgicos pioram o catarro, que alguns remédios pioram o catarro. Então eu vejo muita criança tratando o catarro com corticoide, inalatório, corticoide por via oral, antialérgicos e que não vai ajudar em absolutamente nada.